Bom, gravação iniciada. Hoje é dia 29 de março de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, compondo a Câmara, os juízes titulares, Dr. Douglas Cacaso, vice-presidente, doutora Maria Alice Formigoni e também Dr. Flávio Arantes. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Eu inicio aqui a nossa sessão a pedido do relator, Dr. Flávio Arantes. Eu estou retirando de pauta o processo Eusten, Indústria de Facas e Ferramentas Limitada. Estou devolvendo o processo para a pauta, de modo que esse processo poderá ser incluído na pauta da sessão seguinte. Processo retirado de pauta. Passamos, então, ao primeiro processo da sessão de hoje. Nós temos aqui, por praxe, iniciar os processos com pedido de sustentação oral. Hoje temos apenas o processo da Avon Cosméticos Limitada, em que eu sou relator. Vou registrar aqui a presença do advogado. Registrada a sustentação oral, eu só peço um pouquinho de paciência, eu preciso fazer uma pequena edição no voto, antes de registrar. Eu já passo aqui a apresentação do processo. Bem, o voto já está registrado. Trata-se aqui de recurso ordinário contra a decisão da Delegacia Tributária de Julgamento de Campinas, que julgou procedente o auto de infração. A acusação fiscal é uma só, é de crédito indevido, tendo em vista o lançamento de crédito em dia e da escrituração dos valores no registro de apuração do ICMS, conforme relatório circunstanciado, porque trata-se de lançamento extemporâneo, referente a ressarcimento de ICMS-ST, que não estava em conformidade com a portaria CAT 17 de 99. Houve aqui, após o julgamento em primeira instância, a 7ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência,
para que fosse analisados os arquivos magnéticos pela AFR, né? O processo retornou da diligência para nosso julgamento. O contribuinte entende que as provas dos autos mostram que a portaria, os requisitos da portaria CAT e o crédito, consequentemente, referente aos ressarcimentos temporâneos, estão corretos. E resumidamente, bem sinteticamente, esse é o resumo do processo. Passo, então, a palavra ao Dr. Caio Toschi para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Dr. Caio, com a palavra. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores jogadores, senhor representante fiscal, é um prazer estar novamente aqui perante essa corrente da segunda Câmara para mais um julgamento. Eu acho que o relatório do senhor relator é bastante completo, nos permite entender a timeline processual aí na sua inteireza. Esse é um processo que já tinha sido objeto de diligência no passado, na primeira instância na DTJ, momento em que não tinha sido observado, não se verificou naquele momento o direito ao crédito. O processo, então, veio foi mantido o auto de infração, o processo veio a julgamento do recurso ordinário, momento em que foi realizada uma nova diligência, e nessa diligência, uma autuação que cobrava pouco mais de aproximadamente 9 milhões de reais, concluiu pela existência dos créditos que foram ressarcidos e a reduziu para pouco mais de 16 mil reais. Eu gostaria de iniciar as minhas considerações tratando dessa manifestação da ilustríssima agente fiscal de rendas, folhas 489 a 502 dos autos. Em linhas gerais, a manifestação da fiscalização após a devida análise dos arquivos magnéticos juntados pela recorrente. E aqui tivemos um problema porque estamos falando de arquivos magnéticos em formato TXT. Como as senhoras e senhores sabem, temos uma limitação aqui no EPAT de fazer a juntada de documentos no formato PDF. Então, teve toda uma dificuldade para o recebimento da documentação no formato adequado. Nós fizemos a disponibilização de todos os documentos em link de acesso, né, para os senhores julgadores, para a própria fiscalização. Uma pendrive também contendo todos esses links todos os arquivos em TXT, e após a devida análise desses arquivos, se corroborou a existência dos créditos tomados e, enfim, houve essa redução bastante expressiva de 8,6 para 16 mil reais. Então, entendemos que é de rigor o cancelamento da exação nos limites dos valores que foram indicados, que restou efetivamente demonstrada a materialidade dos créditos ressarcidos. Por outro lado, a fiscalização sinalizou que foram encontradas inconsistências para a mercadoria do código 58497, que resultou nesses 16 mil reais residuais nos meses de janeiro a fevereiro de 14, tendo então sido excluídos da apuração os valores do ressarcimento do ICMS-ST para essa mercadoria consoante demonstrativo 1 da manifestação fiscal. A inconsistência seria, em síntese, o lançamento do valor zero na coluna 16 do livro modelo 3, que é o controle de estoque de mercadorias, em que se imputa o valor da base de cálculo da efetiva entrada para fins de cálculo do confronto do cálculo do ICMS-ST a ser ressarcido. No seu entender, o lançamento do valor zero para a base de cálculo do confronto ocasionaria um valor maior para a base de cálculo do ressarcimento, que é obtida a partir da diferença da base de cálculo de retenção e a base de cálculo de confronto, conforme o artigo 3 da portaria CAT 17. Diante disso, sem realizar, ao nosso ver, qualquer investigação mais aprofundada sobre o valor da base de cálculo efetiva da entrada das mercadorias do código 58497, a fiscalização simplesmente optou por excluir esses valores do montante total passível de ressarcimento. Então, nesses termos, nós entendemos que seria necessário acolher parte da manifestação fiscal que decide pelo cancelamento da exação, reduzindo-a de 8,6 para 16 milhões para 16 mil reais, e meditar sobre a validade do expediente da fiscalização de simplesmente excluir esses valores do ressarcimento da mercadoria do código 58497, sem a devida investigação da base de cálculo efetiva da entrada do confronto, podendo-se cogitar o afastamento desses 16 mil reais com o cancelamento integral da exação. Sobre a invalidade do auto de infração, nós entendemos prudente também
refletirmos sobre a invalidade dele, porque, em síntese, ele impede que a recorrente utilize os créditos apurados, que a materialidade já foi verificada, em afronta ao seu direito material de ser ressarcida dos valores do ICMS-ST relativos a fatos geradores presumidos não ocorridos. De jeito esse que é assegurado constitucionalmente, enfim, nos termos do artigo 150, parágrafo 7º, no plano constitucional, no infraconstitucional, nos termos do artigo 10 da Lei Candir e pela lei estadual e pelo próprio RICMES. Não permitir que a recorrente venha a ser ressarcida do ICMS-ST em tais situações é o mesmo que admitir que a recorrente suporte todo o ônus tributário do ICMS, que, diga-se de passagem, nem seria devido ao Estado de São Paulo, em razão da não ocorrência dos fatos geradores futuros presumidos. Para a outra autoridade fiscal, a suposta ausência da entrega da documentação exigida no formato indicado implicaria a presunção de que a recorrente não teria praticado as operações mercantis que deram direito a tal ressarcimento. Esse entendimento, ao nosso ver, não poderia prevalecer. Primeiro porque isso não ocorreu e é facilmente constatado a partir das próprias GIAs e GARES do período de janeiro a agosto, bem como pelos próprios arquivos magnéticos, as informações do terceiro responsável pela elaboração desses arquivos e os demais documentos apresentados após a diligência de primeiro grau. Depois, porque, em segundo lugar, entendemos que a suposta não apresentação dos arquivos em determinado formato ou com eventuais pequenos desajustes de formato não pressupõe nem implicaria necessariamente no creditamento indevido. Então, trataria-se exclusivamente de um descumprimento de obrigação acessória, da qual não poderia automaticamente decorrer a obrigatoriedade do recolhimento do imposto. Evidente, portanto, que o lançamento se encontra evado de nulidade pela indevida presunção da ocorrência do ilícito fiscal, pelo qual se pretende exigir ICMS, porque a douta autoridade fiscal não concorda com o formato dos documentos apresentados e concluiu sem fundamento, por presunção, que não havia efetivo crédito em favor da recorrente no montante que foi declarado na GIA de novembro de 14. Ainda é importante recordar aqui que o descumprimento das obrigações acessórias ensejaria, quando muito, a punição por esse ato, e não a exigência do tributo, tendo em vista nos próprios termos do artigo 3º do CTN, tributo, não constituição de ato ilícito. Então, meras inexatidões de ordem formal não seriam capazes de tornar inválido o direito material, quando por outros meios é atingida a finalidade desse requisito formal supostamente não observado. Assim, também por esse prisma da invalidade, merece reforma nesse ponto a decisão recorrida, que esses desacertos, enfim, não tem o condão de tolher o direito legalmente garantido do ressarcimento do crédito ICMS-ST, especialmente com fundamento em ato infralegal, ou seja, a portaria CAT 17, editadas com fins exclusivos de facilitar a fiscalização e recolhimento do tributo. E, por fim, entendemos ainda meditar sobre a invalidade da multa punitiva e os juros tal como aplicados por desproporcionalidade e falta de razoabilidade, devendo ser determinado seu cancelamento ou redução dos parâmetros reiteradamente decididos pelo Pretório Excelso. Então, nesses termos, nós pedimos deferimento. Muito obrigado. Cumprimento o Dr. Caio pela sustentação oral, muito objetivo e abordou exatamente todos os pontos do recurso, começando pela parte do mérito, né? Depois ponderando a respeito da nulidade do auto de infração, né? Bem, eu vou direto então ao voto. É recurso ordinário contra a decisão de primeiro grau que manteve a acusação fiscal, cuja qual decorre de lançamento extemporâneo referente a ressarcimento de ICMS-ST do período de janeiro a agosto de 2014, no valor de R$ 12.328.833,75. Mas a fiscalização, tendo em vista o disciplinado na portaria CAT 1799 e os arquivos apresentados pelo contribuinte, apurou o crédito de R$ 3.691.808, evidenciando um valor de crédito a maior de R$ 8.637.025,53. A decisão recorrida afastou as preliminares de nulidade do auto de infração e de cerceamento de defesa e as demais questões ventiladas, maiormente aquelas envolvendo juros e multa. No mérito, deixou assentado que o contribuinte não conseguiu comprovar suas alegações, dado que os arquivos apresentados estão em desacordo com o layout e demais requisitos da portaria CAT 17 de 99. No apelo do particular,
folhas 383 e seguintes, é aduzida nulidade de decisão recorrida por cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração por falta de fundamentação, falta de liquidez e certeza, afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ao princípio da legalidade, bem como aponta a capitulação da infração e da multa, que a capitulação da infração e da multa são genéricas. No mérito, insiste na legitimidade do crédito extemporâneo diante da regularidade dos arquivos digitais nos termos da portaria CAT 1799, de modo que seu aproveitamento relativamente aos fatos geradores presumidos não ocorridos em território paulista e demais situações estão previstos no artigo 269 do Decreto 45.490, no artigo 66B da Lei Estadual 6374 e no artigo 10 da Lei Complementar 87, além do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Prossegue dizendo, em seu recurso, que a exigência fiscal é com base em presunção, que haveria necessidade da recomposição da escrita fiscal, que há erro de direito e que o crédito tributário é ilíquido e desprovido de certeza. Pede também a aplicação do 527-A do RIC, se questiona a multa por ser confiscatória, assim como o cálculo dos juros, e pede nova diligência para apurar a verdade material. Bem, algumas questões eu não estou conhecendo do recurso, são elas a questão dos juros, por força da súmula 10 do TIT, também a alegação da ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário atualizado, também não conheço em função da súmula 13, e a questão da confiscatoriedade da multa fiscal, também não estou conhecendo, em razão do disposto no artigo 28 da Lei 13.457. Quanto às preliminares da decisão recorrida, o pedido não pode lograr êxito. Alega o recorrente que haveria necessidade de o julgador diligenciar para melhor apreciar fundamentadamente os documentos apresentados pelo recorrente, normalmente porque não houve o devido exame nos arquivos, relatórios e no conteúdo do link apresentados pelo contribuinte. Entretanto, o pedido de diligência está prejudicado, uma vez que a 7ª Câmara Julgadora determinou nova conversão em diligência, nos termos do pleiteado pelo recorrente, que foi cumprido as folhas 489 a 502, de forma amplamente favorável à tese recursal de mérito. Sem que se verifique o prejuízo à parte, não comporta acolhimento o pedido de nulidade, ex-vido o artigo 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Ademais, a decisão do primeiro grau analisou os elementos dos autos de forma suficiente, cumprindo os requisitos do artigo 38 da Lei 13.457. A divergência de intelecção entre o decidido e o quanto sustentado pelo contribuinte em sua defesa e recurso não autoriza o reconhecimento da nulidade. As questões jurídicas e de interpretação das provas é atinente ao mérito da irresignação recursal. Rejeita a nulidade da decisão recorrida. As alegações do item 3.2 do recurso de nulidade do AIN por falta de fundamentação, falta de liquidez e certeza, afronta ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, violação ao princípio da legalidade e violação do princípio da verdade material e, finalmente, a alegação de capitulação genérica improcedem, até porque se confundem com o mérito. Ora, o recorrente assevera que o auto de infração é inválido, pois impede que o contribuinte utilize dos créditos validamente apurados, bem como alega que o ressarcimento tem amparo legal, citando os artigos 269, 270 do RICMES, artigo 66B da Lei 6374, 89, artigo 10 da Lei Complementar 87, artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, tendo observado as regras da Portaria CAT 1799. Também aduz que a análise dos documentos pela autoridade lançadora e pela decisão recorrida foram precárias, acarretando cerceamento de defesa, uma vez que os documentos apresentados comprovam a legitimidade dos créditos, tendo em vista que o trabalho de apuração dos créditos foi realizado por empresa especializada, portanto, não há lastro para a movimentação do lançamento fiscal. E ainda, que os erros foram apenas formais, sem que o contribuinte tivesse a oportunidade de corrigir. Esse, sinteticamente, as questões de mérito do recurso. Inegável que tais questões são meritórias e serão enfrentadas mais adiante. Ressalte-se que o artigo 34 da Lei 13.457 de 2009 prescreve os requisitos do auto de infração que, no meu entender, estão presentes. E aqui eu transcrevo a norma e trago aqui uma doutrina
de Hugo de Brito Machado sobre o tema. Com efeito, verifica-se de forma inconclusa que o auto de infração atende a todos os requisitos da norma SUSO transcrita. Efetivamente, não há que se falar em capitulação genérica, ainda mais porque é a alegação do recorrente que é genérica. Em verdade, houve descrição dos fatos pela fiscalização, que são suficientes para identificar a infração fiscal do item 1, tudo corroborado pelos documentos de folhas 4 e seguintes, relacionadas no corpo do item 1 do AIM, sendo desnecessário transcrever mais uma vez os termos da acusação fiscal em textilha, da qual me reporto. Ora, o cerne da controvérsia administrativa é justamente se há ou não crédito indevido de ICMS-ST, tendo em vista a portaria CATA 1799 e os documentos apresentados pelo contribuinte. Desse modo, a descrição dos fatos infracionais, a infração do fundamento legal, é de clareza meridiana, não acarretando, por consequência, violação ao princípio da ampla defesa, tanto que houve percussiente impugnação quanto ao mérito da acusação fiscal. Os fatos descritos no AIM, exordial, complementado pelo relatório fiscal, são precisos de imputar crédito devido, eis que em desacordo com a portaria CAT 1799, em infração aos artigos 59, 269 e 270 do RICMES, e a própria portaria CAT portaria CAT 1799. O mesmo se diga com relação à capitulação do artigo 85, 2, letra J, parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei 6374/89. Eis que o crédito indevido, a título de ressarcimento de ST, decorre do não cumprimento das condições da portaria CAT 1799, para fins de comprovação da ocorrência das hipóteses em que a lei permite o ressarcimento de imposto, e não decorrente de operações lastreadas em documentação fiscal inábil, sendo no caso presente a situação específica não prevista na norma nos seguintes termos. Aqui eu transcrevo a letra J do artigo 85 do inciso 2. Logo, não é o caso de aplicação da letra C do inciso 2 do artigo 85, ou seja, registro irregular do crédito do imposto, que assim está disposto. Aqui eu transcrevo também a letra C do dispositivo legal. Há perfeita subsunção dos fatos à hipótese legal, quer em relação à infração fiscal, quer no que tange à sanção tributária aplicada. Concluo que o crédito tributário está adequadamente motivado por provas, de modo que quaisquer outras questões relativas à qualidade ou suficiência desses elementos é matéria atinente ao mérito recursal. O recorrente, neste tópico, invoca novamente argumentos muito semelhantes de ausência de fundamentação e essenciamento de defesa, que já foram apreciados neste voto. No entanto, é importante salientar que o devido processo legal fora respeitado às inteiras. O contribuinte apresentou extensa e percussiente defesa e recurso. Houve conversão do julgamento em diligência em 2 oportunidades, possibilitando ao autuado a juntada de documentos novos, onde se manifestou amplamente sobre todos os atos do processo em atendimento ao princípio do contraditório. No outro giro, o crédito tributário é líquido e certo, consoante o elenco probatório atostado aos autos, e o DDF de folhas 4/5. E a matéria foi implicitamente examinada pela decisão recorrida. O contribuinte sustenta que, para o correto lançamento do crédito tributário, deveria haver prévia recomposição da conta gráfica da recorrente, mediante apuração completa, entre aspas, folhas 422, à luz do princípio da não cumulatividade. Porém, tal argumento não tem qualquer embasamento legal. Não compete à fiscalização proceder à recomposição da conta gráfica, nem é impeditivo do lançamento fiscal a existência de saldo credor. A existência de saldo credor apenas impede a cobrança dos juros sobre o imposto creditado incorretamente, nos expressos termos do artigo 565, inciso 1 do RICMES, quando for o caso. Nesse sentido, é jurisprudência consolidada do Tribunal de Impostos e Taxas. Aqui eu cito pelo menos 4 acórdãos nesse sentido. Do mesmo modo, não há que se falar em crédito tributário presumido ou erro de direito, pelos mesmos fundamentos até aqui expostos. A acusação fiscal subsume-se à hipótese legal e os documentos carreados pela fiscalização são suficientes para fins de motivação, dado que o contribuinte lançou o crédito extemporâneo sem que tivesse comprovado adequadamente sua legitimidade. Longe de ser presunção, os valores não foram arbitrados, mas tendo em vista as informações e os registros do próprio contribuinte, a teor das condições prescritas na portaria CAT, que eu preciso corrigir aqui, é 1799,
17,99. Se tais créditos são legítimos, a matéria de mérito a ser enfrentada pelo órgão julgador à luz da legislação tributária e do direito probatório produzido pelas partes, artigo 26 da Lei 13.457. Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade do auto de infração ou do processo administrativo tributário. Faço, então, a análise de mérito do recurso. Como for apontado ao iuris, a infração é de crédito indevido em razão de lançamento extemporâneo referente a ressarcimento de ICMS-ST, tendo a fiscalização apurado um valor de crédito a maior no valor de R$ 8.637.025,53 em infração aos artigos 59, 269 e 270 do RICS e portaria CATA 1799. O auto de infração, o presente auto de infração está instruído com os seguintes documentos, e aqui eu relato todos os documentos que instruíram este auto de infração. Não obstante toda a documentação carregada aos autos e as diversas respostas do contribuinte e as notificações da fiscalização, já na fase de recurso ordinário, a 7ª Câmara Julgadora, em decisão colegiada, folhas 479 e 483, determinou a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal analisasse os arquivos magnéticos apresentados pela autuada por meio do expediente protocolado às folhas 357. Em cumprimento à referida decisão, fora realizada diligência fiscal, folhas 489/502, concluindo que, após análise dos novos arquivos enviados pela autuada, foram obtidos novos valores para apuração do ressarcimento de ICMS-ST e com a exclusão dos valores incorretos lançados para a mercadoria de código 58497, obtendo-se um valor total de crédito indevido de R$ 16.183,84. Com efeito, a parte ativa, através da manifestação de folhas, de manifestação fiscal, através de folhas 491, assim consignou. Conclusão. Concluímos dessa forma, abro aspas, concluímos dessa forma, que após análise dos novos arquivos enviados pela autuada, foi possível obter novos valores para apuração do ressarcimento do ICMS-ST e com a exclusão dos valores incorretos lançados para a mercadoria do código 58497, onde obtivemos um valor total de crédito de R$ 16.183,84. Infere-se que a representação fiscal, pela petição de folhas 506, não impugna a conclusão da diligência de folhas 489 e 491, restando incontroverso o excesso de exigência, artigo 20 da Lei 13.457. Ademais, os documentos apresentados pelo contribuinte, normalmente os arquivos magnéticos de folhas 357 a 367, entendo que é de rigor a redução do crédito tributário ao montante indicado às folhas 491, no importe de, e aqui eu fiz uma conta, né, reduzindo o crédito tributário em 99,81 26.2529008,0896% do valor do auto de infração, restando por consequência um saldo remanescente equivalente a 0,1873%. Malgrado a parte ativa tenha reconhecido que o crédito indevido é de apenas R$ 16.183,84, o recorrente reitera o cancelamento total do auto de infração diante das razões aduzidas às folhas 509/521 em seu recurso. No entanto, penso que tais argumentos devem ser rejeitados, pois a exclusão dos valores incorretos lançados para a mercadoria do código 58497 era de rigor diante das considerações da fiscalização na manifestação de folhas 489/491, que adoto como razões de decidir a teor do artigo 66, letra B, da Lei 6374/89 e artigo 269 do RICS. Por todo exposto, dou parcial provimento ao recurso do contribuinte para reduzir o crédito tributário em 99,81 e também tem aqui as demais casas aqui, por cento, ou seja, remanesce um valor equivalente a 16 mil, né, em valores originários, que corresponde a 0,1873 e também mais casas, né, depois da vírgula aqui, por cento, que é aquele apurado pela fiscalização às folhas 491.
Quanto ao artigo 590, a redução da multa do artigo 527-A do RICMES, eu estou indeferindo, tendo em vista que, por se tratar de crédito indevido, automaticamente implica em falta de pagamento de ICMS, que, aliás, está sendo cobrado aqui nesse auto de infração. Relaciono aqui remansosa jurisprudência do TIT, de modo que rejeito o pedido. Então, senhores juízes, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário, na parte conhecida, dando parcial provimento para reduzir o crédito tributário nos termos acima indicados. Esse é meu voto, o processo está em discussão. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência, tem aqui 3 pequenos erros de digitação que eu vou fazer, mas os debates estão abertos. Só vou habilitar aqui para a edição. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Caio pela sustentação oral e o Dr. Orivaldo pelo voto e vou acompanhá-lo, não tenho nenhuma objeção. Estamos de acordo também, senhor presidente. Eu cumprimento aí o Dr. Caio pela sustentação oral e cumprimento o presidente pelo voto. Aí, né, uma vez que a própria fiscalização reconhece, acho que não tem nem como divergir. Eu vou acompanhar também. Bom dia a todos. Eu também parabenizo aí o Dr. Caio pela sustentação oral, Dr. José Orivaldo pelo voto. Analisou bem aí todas as questões preliminares e paralelas aí, não só a questão de fundo, né? E eu também vou acompanhar. Obrigado, agradeço as intervenções. Eu só peço um pouquinho só de paciência, só para eu corrigir 2 detalhes importantes aqui, porque é numeração de norma, então, só para eu corrigir aqui, a gente já prossegue. O voto é longo, eu preciso localizar aqui agora. Senhor presidente, senhores jogadores, nós fizemos a juntada nos autos de memoriais de julgamento no formato de infográfico. Se os senhores me permitem indagar, esse formato agrada aos senhores? Ele permite a apreciação da matéria de forma palatável? Não sei se os senhores
a senhora tiveram oportunidade de analisar nas folhas 526. Se é um formato que é agradável para os senhores, ou se o formato de texto corrido fica melhor. Enfim, é uma pergunta aqui a respeito da posição dos senhores. Doutor, eu posso falar por mim aqui, ele é bem ilustrativo, eu acho que ajuda bastante a compreensão, né? É uma forma diferente de apresentar, eu acho válida, né? Existem casos que o escrito, acho que aí é uma questão aí de eleger, né, a melhor forma, né? Mas tem situações que elas são formas de operação, enfim, algumas, às vezes a dinâmica da operação, às vezes ajuda bastante, né? De uma forma mais ilustrativa, mas, assim, no caso, eu acho que foi bem ilustrativo para mim. Para mim foi bem adequado. Vicente, muito obrigado. É bom ter esse feedback de vocês. Para mim também, doutor Caio. Para mim não. Também eu não tenho assim nenhuma preferência, mas acho que está chamando bem atenção para os pontos. Também não tenho nenhuma objeção à apresentação por essa forma. Muito obrigado muito pelo retorno, senhora Malici. Eu estou terminando aqui, viu? Falta encontrar aqui um detalhe aqui que bem. Pronto, já fiz aqui as alterações. Obrigado pela paciência de todos. Estou, então, encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido, provido em parte para reduzir o crédito tributário, nos termos do voto do relator. Julgamento com decisão à unanimidade. Agradeço a presença do Dr. Caio. Até breve. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, senhor presidente, mais julgadores, senhor representante fiscal. Um bom dia a todos. Até logo. Um abraço. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Autoposto 21, Limitada. Relatora, doutora Maria Alice Formigoni. O auto de infração é 1.123.780. Vou registrar aqui a ausência de representante para a sustentação oral. Registro feito. O processo já está em termos para edição e registro. Doutor Maria Alice, assim que registrar, pode já apresentar o seu voto diretamente, tá bom? Um abraço. Certo, obrigada. O voto já está disponível para a leitura dos senhores. É um processo, uma autuação relativa àquela operação combustão. Nós tivemos oportunidade já de julgar um processo semelhante da relatoria do Dr. Flávio recentemente aqui na nossa Câmara, no dia 15 de março. Inclusive, eu até transcrevo uma parte do trecho do voto do Dr. Flávio que eu adotei como razão de decidir. E nesse caso, a autuação foi devido à emissão fraudulenta de notas fiscais sem a correspondente saída de mercadoria do estabelecimento pelo autoposto 21, sendo que foram incluídos como responsáveis solidários a destinatária dos documentos, a GELOG, Comércio, Logística, Locações, Serviços e Transportes Limitada, e a sócia proprietária do autoposto 21, da autuada. O próprio autoposto 21 não apresentou defesa nem recurso ordinário. A sócia proprietária, que é essa Thalita Berton Mancini Herremann, apresentou defesa e depois recurso ordinário, só que a apresentação dele foi indeferida pela DTJ devido a vício de representação não saneado. E a GELOG também apresentou defesa e recurso ordinário. A decisão de primeira instância manteve a autuação e nessa oportunidade eu analisei somente o recurso ordinário da GELOG. Tá? Então, no recurso ordinário, aqui no item 3, eu relaciono as razões dele constantes, né, que são as mesmas que foi a reiteração do que for apresentado na defesa, no sentido de que a recorrente não participou da emissão dos documentos fiscais fraudulentos, não foi comprovada a sua culpabilidade para configurar responsabilidade solidária, nem má-fé, nem dolo, culpa, nem interesse comum para os atos classificados como fraudulentos, e após a avaliação de sua auditoria interna recorrente, desconfiada da origem e idoneidade dos documentos fiscais da concretização das operações, de forma imediata e tempestiva, anteriormente à autuação da emitente, excluiu os lançamentos
reajustando a escrita fiscal e glosando espontaneamente documentos e créditos fiscais ilegítimos, sem ter ocorrido fiscalização precedente em sua sede. O procedimento por ela observado comprova sua boa-fé, pois não se apropriou de créditos das supostas operações, nem obteve nenhum benefício financeiro nem vantagem ilícita, de modo que não se caracterizou interesse comum. Aí a menção ao Instituto da Denúncia Espontânea, que confere ao contribuinte o direito de ficar salvo de penalidades, de sanar irregularidades relacionadas ao cumprimento de obrigação antes de qualquer procedimento do fisco. O fisco não comprovou em nenhum momento que a recorrente tenha sido notificada. Ela não foi partícipe, ela repete, né, várias vezes as razões. Não foi partícipe do fato que deu causa à obrigação acessória, emissão dos documentos fiscais, e em nenhum momento restou comprovada a sua culpabilidade. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo seu desprovimento. Então, aí, já no voto, no item 6, eu faço uma menção da operação combustão e da participação desse autoposto 21, em que foi apurado que esse autoposto emitiu ao todo, entre outubro e dezembro de 2015, 816 documentos fiscais, o valor de quase 18 milhões de reais, sem a correspondente saída de mercadoria do estabelecimento, conforme o relatório circunstanciado, e o PAC, que foi juntado à folha 105 e seguintes, sendo que as notas fiscais de que trata a autuação foram no montante de aproximadamente 2 milhões e 500 mil reais, indicando a GELOG como destinatária dos documentos. No recurso ordinário, somente foi questionada a questão da responsabilidade solidária atribuída à recorrente. Tá? Não se questionou nada sobre o acerto ou desacerto do procedimento administrativo, sobre a emissão fraudulenta dos documentos fiscais pelo autoposto 21. A única matéria abordada foi exclusivamente a questão e solicitado, né, o afastamento da responsabilidade solidária atribuída à GELOG. Então, sobre os fundamentos legais indicados pelo fisco para justificar a atribuição de responsabilidade solidária recorrente, aplicam-se as mesmas considerações constantes da decisão que julgou o recurso ordinário no processo relativo ao OIN 4.123.3864, proferido em 15/3 por essa segunda Câmara, de relatoria do Dr. Flávio José Sanches Arantes, que afastou a referida responsabilidade em autuação semelhante à presente, que passa a integrar as razões do presente voto. Então, em resumo, o Dr. Flávio afastou a aplicação do artigo 9º, inciso 11, que trata de responsabilidade solidária no caso de pessoas que tenham interesse comum na situação que dê origem à obrigação principal, porque esse dispositivo se refere somente ao pagamento do imposto devido, e tanto nesse caso como naquele, estamos tratando só de multa regulamentar, não está sendo cobrado imposto. E também o afastamento da aplicação do artigo 10, inciso 14, da Lei 6374 de 89, porque esse dispositivo trata da responsabilidade solidária no caso de organização, associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, realizada em proveito de terceiras empresas. E nesse caso, se tivesse havido algum benefício, da mesma forma que nesse outro aqui que está servindo de paradigma, seria o benefício do próprio destinatário, não de terceiros. No relatório circunstanciado, a folhas 12 e 13, consta a informação de que a recorrente foi incluída como responsável solidária, entre aspas, pela sua participação ativa nas operações que levaram à emissão fraudulenta dos documentos fiscais, sendo explicado em seguida que, entre aspas, as notas fiscais eletrônicas foram escrituradas no registro de entrada originais, com aproveitamento do crédito de ICMS, e que, posteriormente, quando o destinatário tomou conhecimento dos trabalhos fiscais
visando a glosa de créditos decorrentes de notas fiscais emitidas sem a saída de mercadorias, ele substituiu as EFDs. Porém, a escrituração no momento anterior é prova suficiente de que ele participou ativamente na fraude. Então, aqui, assim, como justificativa, né, pelo que eu entendi da participação ativa, ele fala de que ele tomou conhecimento de trabalhos fiscais visando a glosa de créditos, essa parte que eu sublinhei. Aí no item 10 eu coloco que, entretanto, não foi trazida aos autos pelo fisco nenhuma prova de que tenha havido algum trabalho fiscal específico visando a glosa dos créditos decorrentes das notas fiscais emitidas sem a saída de mercadorias, isto é, trabalho fiscal voltado especificamente contra a própria recorrente, em razão do creditamento do imposto destacado nos documentos fiscais a que se refere o presente AIM, e muito menos nenhuma prova de que a recorrente teria tomado ciência de tal trabalho. Tampouco foi trazida nenhuma prova de que a recorrente tenha participado de alguma forma específica e intencional na conduta de emissão fraudulenta dos documentos fiscais realizada pela autuada. No relatório, circunstanciado a folhas 13, consta, e de novo entre aspas, que a autuada, juntamente com demais postos de combustíveis e com a participação efetiva das pessoas jurídicas destinatários, elaborou e operacionalizou o esquema para a emissão de notas fiscais de supostas vendas de óleo diesel para transportadoras, com o intuito de gerar créditos espúrios de ICMS aproveitados por tais estabelecimentos. Levando-se em conta a motivação descrita, entendo que, na situação sob exame, a conduta infracional que poderia ter sido eventualmente imputada à recorrente seria a de creditamento indevido do ICMS destacado nos documentos fiscais fraudulentamente emitidos. Porém, considerando-se que a recorrente se tornou os créditos decorrentes dos documentos tidos como irregulares e retificou as escriturações fiscais anteriormente à lavratura do presente AIM, a infração que eventualmente poderia ter sido imputada contra ela não se configurou. Então, ante o exposto, conheço do recurso ordinário, ele dou provimento somente para afastar a responsabilidade solidária da GELOG pelo crédito tributário constituído no presente AIM, permanecendo intactos os demais aspectos da decisão de primeira instância. Então, eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse caso, que são as seguintes. Na defesa e no recurso ordinário da sócia proprietária, ela até relaciona logo no início mais outros 4 AINs que foram lavrados contra o Auto Posto 21 e contra ela como responsável solidária. Tá? Porque, segundo apurado lá no processo administrativo de cassação da inscrição, o Auto Posto, ele emitiu aquele total, né, de 816 notas fiscais, tendo 4 principais destinatários. Então, em 4 AINs foram lavrados, foram separados, né, as notas de acordo com os destinatários principais que foram incluídos como responsáveis solidários. Então, no número 4.123.774, como solidários foram a FM Model Transportes e essa sócia proprietária, essa Thalita. No 778, a transportadora Stelling e a sócia Thalita. E no 779, a Omitrans, transportadora e a sócia Thalita. No 776, do 4123776, foram relacionados documentos de um montante de quase 8 milhões de reais e vários destinatários, só que nenhum deles foi incluído como responsável solidário. Eu achei que ficou uma incongruência, assim, que o fisco deveria, por isonomia, também ter incluído esses destinatários da mesma forma que o fez em relação aos outros 4, né? Pelo menos em relação às operações em que eles foram destinatários. E em todos esses casos também observei que não teve nenhuma justificativa. A única justificativa
para a inclusão das transportadoras como destinatárias, como solidárias, foi o fato delas terem constado como destinatárias dos documentos fiscais, mas não teve também nenhuma prova de participação efetiva, na fraude estruturada, enfim. Também pesquisei no ementário do TIT outras decisões e vi que nesses casos de inclusão de destinatários como responsável solidário, tem algumas decisões no sentido de exclusão, outras de manutenção, tá? Mas também em muitos autos foi lavrado, em muitos casos foram lavrados autos pelo creditamento indevido do destinatário dos documentos. E outra questão também é que realmente o único marco temporal que eu vislumbro nesse caso, que poderia encerrar a espontaneidade da destinatária em relação à retificação da sua escrita fiscal e tal, foi o da própria lavratura da DCAIM, porque ela própria nunca foi notificada de nada, sabe? Se eventualmente ela tivesse sido notificada para comprovar o pagamento desse óleo diesel, enfim, logo que foi apurada a emissão fraudulenta, aí uma eventual notificação poderia ter... Alô? Só um minuto. Eu estou ouvindo você normalmente, Maria Tá, Alice. porque sumiu a imagem aqui, só um momentinho. Eu também tô, nós estamos vendo, eu pelo menos estou vendo você. Sim, só um momento. Também, tá normal. Eu Tá vou normal pra prosseguir, gente. então, eu vou prosseguir. É que aqui desapareceu a imagem, mas eu vou prosseguir. Então, o único marco temporal que eu vislumbro nesse caso, até cheguei a cogitar, é de levar em consideração a data de instauração do processo administrativo de cassação do auto posto 21. Mas eu acho que não é correto. Acho que o único momento em que a fiscalização realmente se dirigiu à GELOG para tratar desse assunto foi na lavratura, né, desse AIM, que a gente está discutindo. Então, assim, até essa data, eu não vejo assim que ele tivesse nenhum impedimento para regularizar a escrita fiscal dele, então ele ainda tinha espontaneidade, no meu entendimento. E acho que é isso, basicamente, que eu tenho para apresentar. Obrigada. Cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto e também pelas observações aí, que ficam bem claras para nós aqui. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu só estou aguardando a doutora Maria Alice registrar o voto, porque eu fiz uma pequena manifestação, aí eu coloco a minha manifestação, a gente lê junto e eu explico. Pode ser? Então, eu preciso, então, do registro para que eu possa conceder a... Tá certo, eu só vou acrescentar aqui nas partes que eu transcrevi do relatório circunstanciado, só para fazer constar que os grifos foram meus. Só um momento. Então, acho que aqui eu já vou registrar. Bom, enquanto isso, só fazendo um resumo, então, da minha manifestação, é o seguinte, com todo respeito aí ao voto da ilustre juíza relatora, com relação a este processo, aplica-se, no nosso entendimento, o último processo, o entendimento julgado no último processo, que foi um processo do Dr. Douglas, no sentido de que, quando lemos o recurso ordinário da GELOG, da destinatária das notas fiscais, da Solidária, não existe nenhuma menção de ataque com relação aos artigos que foram utilizados pelo fisco para fundamentar a solidariedade. Então, a parte que a doutora Maria Alice utiliza-se do voto de outro processo referente ao doutor Flávio, não poderia ser utilizado neste processo. Não houve esse tipo de ataque no recurso ordinário e, nesse caso, seria claramente um caso de decisão extrapetita.
Com relação à denúncia espontânea, está claro também nos autos que o crédito que a destinatária fez permaneceu em sua escrita fiscal por anos. Ela, se não me engano, tem as datas aqui exatamente que eu vou comentar com os senhores, mas as notas fiscais foram emitidas em 2015 e ela fez o estorno de seus registros fiscais, a retificação de suas guias, etc., somente em 2018. E por que ela fez só em 2018? Porque os relatórios de apuração deste tipo de fraude começaram a ser produzidos em 2017. Então, ela ficou sabendo que a fraude tinha sido descoberta pelo fisco, não porque ela foi notificada, porque o auto posto foi notificado e o auto posto começou a ser investigado. Aí ela falou, opa, deu problema aí na fraude, então vamos lá e vamos tornar tudo para falar que a gente não teve problema nenhum. Ora, como é que ela recebe toneladas ou milhões, milhares de litros de óleo diesel, não percebe que não entrou essa mercadoria e vai perceber só 3 anos depois? Não tem absolutamente nenhum sentido nesse tipo de coisa. Então, é claro que ela perpetrou a fraude juntamente com o posto de combustíveis, porque ela se apropriou do crédito. Como é que ela iria se apropriar do crédito se ela não estivesse fazendo participação da fraude? Então, tudo isso eu coloco na minha manifestação. Eu não sei se a doutora Maria Alice já fez. Já registrou, Pedro? Já registrei. Ah, tá legal. Eu vou pedir aqui, então, a manifestação. Concedida. Ela é bem simples. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu registrar, que daí fica aparecendo para os senhores e a gente lê junto. Muito bem, acho que já está registrado, né? Sim, apareceu aqui registrado. Então, vamos lá. Com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, da leitura do recurso ordinário da autuada, não se extrai nenhum ataque aos dispositivos da Lei 6374, que embasam a solidariedade, nos termos do voto do Dr. Flávio José Sanches Arantes, utilizado como razão de decidir em outro processo. Todo o argumento da autuada gira em torno do não aproveitamento do crédito nas notas fiscais emitidas de forma fraudulenta em razão de sua suposta correção espontânea. Da mesma forma, ao citar o artigo 9º, inciso 11 da 6374, a autuada se insurge contra a afirmação de interesse comum, evidenciado pelo parágrafo 1º, e não quanto ao caput quando diz da solidariedade pelo pagamento do imposto. E o interesse comum, nesse caso, é evidente na medida em que o crédito foi efetuado e permaneceu em sua escrita fiscal por anos, apenas fazendo a retificação em função do fisco ter descoberto a fraude. Em sua manifestação de folhas tais, o autor do feito bem elucida a questão. Então, ele diz o seguinte, o autor do feito: inicialmente, deve-se ter em mente que, conforme exposto no relato circunstanciado e comprovado pela extensa documentação acostada aos autos, as operações abrangidas neste auto de infração nunca ocorreram. Houve emissão de notas fiscais com objetivo unicamente fraudulento. Ainda é certo que a emissão das notas fiscais somente poderia ter ocorrido se houvesse interesse da empresa destinatária, no caso, a Solidária Gelog. Tendo em vista que, no momento da emissão, é necessário que o destinatário seja indicado. É óbvio que ela está envolvida na fraude, porque ela efetuou o crédito dessas notas fiscais, créditos espúrios. Então, eu voltando a falar agora, ressalta-se por oportuno que a correção de seus registros fiscais se deu somente após tomar conhecimento de que a autuada estava sob fiscalização, caindo por terra qualquer tentativa de enquadrar seu procedimento como uma denúncia espontânea, entre aspas. Ora, a retificação de sua escrita fiscal foi efetuada somente em julho de 2018, enquanto as notas fiscais foram emitidas em outubro de 2015 a dezembro de 2015, folhas tais, enquanto o primeiro relatório das fraudes constatadas lavrou-se em 23 de 11 de 2017, conforme folhas 217. Assim, de rigor a manutenção da destinatária das notas fiscais Gelog
no polo passivo da autuação como responsável solidária. Essas são as nossas considerações, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, Pedro, aí pela manifestação, pelos esclarecimentos. O processo está em discussão. Eu gostaria de fazer uma observação. Da leitura do recurso ordinário, eu entendi que ele atacou, sim, o fundamento do interesse comum, do artigo 9º, inciso 11. E o fisco indicou outro fundamento do artigo 10, inciso 14, então também esse fundamento não procede, por isso que eu transcrevi o voto do doutor Flávio nesse sentido, sabe? Apesar de que a parte final dessa parte transcrita do voto do doutor Flávio, que falava da Carisma Transportes, que era um pouco diferente, porque naquele caso do doutor Flávio, a destinatária efetivamente foi autuada pelo crédito indevido e nesse não, mas a razão assim de ser terceira empresa ou de fazer parte em benefício próprio, acho que é a mesma. Então, e o a interesse questão comum... aí do marco temporal, que o doutor Pedro está colocando, eu não verifiquei nenhum procedimento do fisco formal em relação a GLOG antes da autuação. Então, assim, a questão da espontaneidade, acho que o correto teria sido, a autuação correta, nesse caso, a infração dela seria do crédito indevido. O fisco não trouxe nenhuma prova disso. E fora que a autuada ela fez até uma compra de uma certa quantidade de combustíveis no período. O problema de PAC em relação a PCN é esse. E PAC, às vezes, tem uma parte das operações que até tem legitimidade, tem procedência. Quando é PCN, inexistência de estabelecimento, realmente não teve nenhuma operação, mas nesse caso de PAC, ela ainda teve uma aquisição de uma certa quantidade desse combustível nesse período. Então, acho que tem que ser mais rigoroso. Eu, assim, entendo que é mais correto uma posição mais conservadora nesse caso. Porque, veja, o interesse comum é evidente. O fato dela ter feito crédito é evidente, o interesse comum. E vamos nos colocar na posição da solidária. Bom, vamos participar de um esquema de fraude aí, vamos fazer o crédito e vamos aguardar. Se decair, eu estou com crédito feito. Se acontecer algum problema, o fisco, como aconteceu, o fisco foi em cima do posto, porque quando o posto foi renovar a inscrição estadual, isso consta nos autos no relatório que embasa a autuação. O fisco, quando foi renovar alguma coisa referente ao posto, que ele verificou que tinha muita emissão de nota fiscal de saída, uma quantidade absurda de emissão de notas fiscais de saída, de mercadoria que ele não havia comprado. Então, iniciou-se a fiscalização. Deixa eu ver quem está envolvido. E outra, o senhor sabe que existem inúmeros autos de infração, cada um deles colocando uma transportadora diferente como destinatário das notas fiscais, como solidário. Então, é um trabalho extenso, é um trabalho que precisa ser feito aos poucos. E enquanto estava sendo feito esse trabalho, o destinatário é que nem o outro voto do Dr. Douglas em outro processo que nós vamos julgar a seguir. Enquanto isso, os destinatários que participaram da fraude, olha, o fisco está chegando. Então, vamos fazer o estorno dos nossos créditos. Então, ele participou da fraude, ele se apropriou do crédito, ele ficou com o seu crédito nos seus registros fiscais por anos, de 2015 a 2018, depois ele simplesmente vem e fala, olha, eu não sei de nada, eu não fiz fraude nenhuma, eu até corrigi meus registros fiscais, olha como eu sou bonzinho, e fica por isso mesmo. Quer dizer, é aquela coisa, eu vou um outro registro, a gente até, no outro parecer nosso, a gente até fala isso. Aquela questão fazendo um paralelo, aquela questão da pessoa que, por exemplo, vai num supermercado, bom, eu vou roubar um shampoo. Então, eu vou roubar um shampoo aqui, se me pegarem, eu devolvo o shampoo, não tenho sanção nenhuma. Se não me pegarem, eu vou embora. É isso que está acontecendo. E além do caso, além de tudo, no caso, houve prejuízo ao erário por causa dos vários anos fiscais e o crédito permaneceu na escrita. Ela deixou de pagar ICMS em função disso.
Então, é clara a fraude, é clara a participação, e a gente entende que tem que ser mantido solidário, da mesma forma que todos os outros que foram mantidos. É esse nosso posicionamento, senhor presidente. O processo ainda está em discussão. Na verdade, a discussão não vai acabar aqui, porque o meu processo também é parecido, a gente podia até julgar os dois juntos, mas... É a mesma operação, né, Douglas? Oi? É a mesma operação de investigação? É a mesma operação, são empresas diferentes, mas até eu também uso parte do voto do Dr. Flávio aí, mas o ponto que aí eu peço ver aí para o Pedro, mas o fato dele alegar que não teve... porque naquele meu caso da semana passada, não tinha nenhuma alegação nesse sentido. Até o Dr. Flávio, quando deu uma olhada também, ele falou, não tem nenhuma alegação específica quanto à solidariedade. Nesse caso, tem, muito embora não seja... pode não ser direto. No meu caso também não fala exatamente do artigo 9º, ele fala mais do 124 do CTN, que no fim do dia é quase a mesma coisa, mas é aquela questão do processo mesmo, né? Você narra o direito e a gente dá o fundamento, né? A solução e o fundamento. Então, nesse sentido, por isso que eu acho que nesse caso, e aí já partindo para o meu, vai se aplicar parte ali do trecho do voto do Dr. Flávio. A questão do estorno, eu também, no meu voto, eu tenho também a questão, esse ponto de alegação, eu falo que teve o estorno e tal, mas um pouco que a doutora Maria Alice falou, assim, a gente vai julgar o processo de acordo com o que está aqui, né? No caso específico, assim, não tem, no meu caso, eu não vi exatamente o caso da doutora Maria Alice, mas a alegação, a manifestação fiscal quanto à defesa, ela é bem simples, né? E aí não tem nem esse ponto, essa alegação de que ficou na escrita vários anos e tirou próximo da coisa. Aí fica difícil da gente acatar ou usar o argumento também, né? Então, por isso que eu peço aí desculpa, Vênia, aí pro Pedro, mas eu já me manifesto que eu vou acompanhar a doutora Maria Alice. Bom, eu parabenizo aí a doutora Maria Alice pelo voto, parabenizo também o doutor Pedro pela combatividade aí sempre na defesa do interesse da representação fiscal. Eu creio que nesse caso há uma alegação contra a solidariedade, ou seja, não está sendo alegado, não está sendo excluída de ofício a empresa da solidariedade, embora não haja autuação. Eu entendo que houve um procedimento equivalente a uma denúncia espontânea. No exemplo dado pelo Pedro, do shampoo aí no supermercado, eu entendo que não se aplica exatamente ao caso, porque quando a empresa retira os documentos da EFD, automaticamente se declara o débito, né, referente a esses documentos. Então, embora não tenha sido aplicada a multa, o crédito do imposto, a princípio, quando ele foi estornado, ele gerou um débito, né? E o sistema tributário nosso é assim, ele permite a denúncia espontânea, e depois, no aspecto penal, lá na frente, antes da sentença, se a pessoa foi pagar, extingue a punibilidade do crime contra a ordem tributária. Então, é meio que o modo como funciona o nosso sistema, né? A hora que você paga, você fica isento da pena. Então, eu entendo que o procedimento da empresa aí, sem entrar no mérito
dos motivos do procedimento, ele é suficiente aí para afastar a tipicidade da conduta dela. Então, aí, por essas razões, eu acompanho o voto da doutora Maria Alice também. Olha, mais um... Obrigada, doutor Flávio e doutor Douglas, mas também uma outra observação. O fisco, logo que tomou conhecimento dessa fraude, ele poderia já ter notificado os destinatários para impedir, né, para encerrar a espontaneidade, ter notificado os destinatários já se antecipando para cobrar o crédito indevido, para autuá-los pelo crédito indevido. Mas eles, assim, formalmente só tomaram conhecimento de tudo com a notificação da autuação. Assim, eu estou vendo na manifestação do doutor Pedro que ele fala que ressalte-se por oportuno que a correção de seus registros fiscais se deu somente após tomar conhecimento de que a autuada estava sob fiscalização. Essa é uma afirmação que a gente não pode inferir do que tem nos autos. É o que a gente fala, né? Quer dizer, ele fez o estorno por quê? Eu queria entender isso. 3 anos na escrita fiscal, depois de 3 anos que ele vai perceber que não entraram milhares de litros de óleo diesel na transportadora, depois de 3 anos. O que é isso, meu Deus do céu? Quem dá uma explicação para isso? Como é que é? Porque aí, no caso, a nota fiscal está lá. A nota fiscal está perfeita. Ou seja, se alguém for fazer um batimento entre nota fiscal de entrada e livro registro de entrada, está perfeito. Essa nota foi escriturada. A única forma dele fazer esse estorno aí é ele verificar, opa, esta nota fiscal não correspondeu a uma entrada de mercadoria. Como é que ele fez isso 3 anos depois? Eu queria entender. 3 anos declarando registro de inventário, 3 anos falando a entrada é tanto, saída é tanto, nunca foi encontrado, só foi encontrado depois que começaram os procedimentos fiscais no posto. É isso que não é que não dá para entender, é claro que dá para entender, é porque ele realmente está em conluio com o posto, e o posto fala, olha, chegou aqui. Como tantos os outros fizeram, nós temos inúmeros processos em que o destinatário faz o estorno, e vem exatamente com esse argumento. Fala, olha, eu fiz o estorno, eu não posso ser apenado por uma coisa que eu estava em denúncia espontânea. Mas por quê? 3 anos depois, como é que você descobriu que não entrou óleo diesel 3 anos depois? Isso ele não explica, entendeu? E, no nosso entender, é claro que isso está embasado pela fraude. Ele só fez porque o posto fiscal começou, porque o posto de gasolina começou a ser fiscalizado. É isso. Pelo que eu estou assim, vendo o processo, entendendo os debates aqui, a ponderação do Pedro, ele realmente causa estranheza, né? Essa quantidade que não foi observada depois de tanto tempo. Mas, pelo que a doutora Maria Alice tem colocado, né? Faltou realmente uma comprovação de indícios justamente desse aspecto da participação, né, que parece que não houve. E a notificação não foi só depois, não é isso, doutora Maria Alice? Você não teve essa notificação? A única notificação que foi feita para a GELOG foi da lavratura do Itaim. Poderia, se tivesse feito a notificação assim, ao mesmo tempo que fez para o infrator, para o solidário, eu acho que aí modificaria todo o panorama, né? Porque, pela lei, o contribuinte pode fazer retificações no prazo de 5 anos, né? Então, ele não está impedido, né? Mas é suspeito, realmente é estranho, uma quantidade enorme, porque se é uma litragem pequena, né? Tudo bem, né? Agora, uma grande litragem realmente causa suspeita, mas eu acho que faltou realmente um componente a mais aí, um indício, aspectos indiciários, prova de indícios para justamente fechar esse raciocínio aí do Pedro, né? Eu assim, eu estive acompanhando aqui atentamente aqui todos os debates, inclusive Douglas mandou já o voto, né? Eu cheguei a analisar, é muito semelhante ao da Maria Alice, né?
Então, mas nesse caso, com toda a vênia aí da representação fiscal, eu vou acompanhar a relatora. Bom, tendo em vista a manifestação de todos, eu estou encerrando os debates. Peço, então, que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário da GELOG, integralmente conhecido, com julgamento de mérito e provido para excluir o recorrente do polo passivo na condição de solidário. Votação à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao último processo de hoje, autoposto Conveniências Unicar, o AIN é o 4.124.042. O relator é o Dr. Douglas. O processo já está habilitado para registro. Assim que registrar, Douglas, pode nos apresentar o processo e o seu voto, por favor. Vamos lá. Esse caso aqui também é um outro caso da operação combustão. Teve a apresentação, o contribuinte autuado não apresentou defesa, solidárias apresentaram defesas, uma pessoa física e que é uma funcionária, pelo que eu entendi, e a Fazenda apresentou manifestação fiscal, veio a decisão recorrida e houve a interposição de recurso ordinário só pela solidária destinatária, em que alegou em apertada síntese decadência de parte das operações autuadas, inexistência de interesse ou participação da recorrente em relação às notas fiscais emitidas contra sua pessoa, ausente de responsabilidade solidária da recorrente, ausente de motivação do ato administrativo de lançamento, confiscatoriedade da multa e inconstitucionalidade dos juros. A representação fiscal apresentou contra-razões, pugnando pela manutenção da decisão, e aí passo ao voto. No meu caso aqui tem alegações de caráter confiscatório das multas aplicadas, juros legais e atualização da base de cálculo da multa. Então, com relação à confiscatoriedade da multa, artigo 28 da lei, na verdade eu coloco aqui do regimento interno, mas da lei 13457. Nem vou arrumar aqui, porque lá embaixo eu faço de novo a menção. E aí, com relação à Selic, súmula 10 de 2017 e a questão da atualização do valor básico da multa, a súmula 13 de 2018. Ele, no meu caso, teve alegação de decadência, que ele pede a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º,
No caso aqui, eu estou afastando a alegação de decadência, uma vez que a própria infração fala em emissão de forma fraudulenta, então, e aí o parágrafo 4º do artigo 150, lá no final, homologado o lançamento, definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação. Então, no caso aqui, aplica-se o artigo 1731 do CTN. Aí eu concluo aqui em outros termos, no caso em questão, o autuado principal não apresentou sequer defesa e resta configurada a fraude. Por outro lado, a própria recorrente admite a ocorrência da fraude, uma vez que se tornou os créditos em discussão dos presentes autos. Tá? Então, eu estou aplicando o 1731. Da inexistência de interesse ou participação da recorrente em relação aos fiscais emitidos contra sua pessoa e ausência de responsabilidade solidária da recorrente, aí eu já passo aqui a transcrever o trecho do voto do Dr. Flávio, nos autos lá em 4123, tá? 386, na verdade tem um erro aqui, com a qual eu concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir. É aquela questão que a doutora Maria Alice leu, aqueles pontos. Depois eu vou pedir para habilitar, só para eu acertar esses pontos. O recorrente comprovou não ter sua solidariedade quando percebeu a emissão de notas em seu nome, retirou tais notas de sua escrituração, além de substituir as respectivas dias. Comprova-se tal fato que constou do relatório circunstanciado, mais especificamente a folha 32 dos presentes autos. No que se refere à transportadora Supricel, também indicada como responsável solidária na acusação do presente AIM, há que se ressaltar que, analisando sua escrituração fiscal, verifica-se que as notas fiscais eletrônicas frias, entre aspas, de combustíveis, encontravam-se escrituradas em seus livros registros de entrada da FD originalmente enviados à Cefaz, com aproveitamento do crédito CMS, conforme consultas por amostragem. Não obstante, em julho de 2018, a transportadora efetuou retificação das EFDs, retirando as notas fiscais espúrias da sua escrituração. Além disso, o contribuinte substituiu também as respectivas dias. Ao contrário do que restou consignado no relatório circunstanciado, tal fato favorece ao recorrente, demonstrando que não teria interesse comum e que não se beneficiou do esquema fraudulento. Aí a questão da ausência de motivação do ato administrativo do lançamento, eu falo que não há que se falar em ausência de motivação do ato administrativo de lançamento, uma vez que foram preenchidos os requisitos do artigo 142 do CTN, e, portanto, não prospera tal argumento. Desse modo, conheço em parte do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para excluir a solidária Supricel Logística Limitada. Assim como o voto, presidente. Se permitir a edição aqui, só para ajustar alguns pontos. Claro. O processo está habilitado. Cumprimento do Dr. Douglas pelo voto. É bem parecido com o caso da doutora Maria Alice, tirante algumas particularidades. O Pedro também já pediu e já apresentou manifestação. Pedro quer fazer alguma... pode apresentar, Pedro, a sua manifestação. Tem alguma observação? Senhor presidente, nos mesmos termos da anterior com relação ao processo da doutora Maria Alice, então acho que não há necessidade de ler novamente, são os mesmos argumentos. Obrigado. Nós chegamos até a abordar um pouco o presente processo, já o Douglas manifestou já nos debates anteriores, né, sobre a questão, acho que está bem claro para todos, né? Presidente, eu já editei, era só... eu colocava regimento interno do tribunal, era a lei 13457 lá em cima, artigo 28, e a questão do AIM do Dr. Flávio, que estava divergente, estava com um número a mais. Ok, então, estou encerrando os debates. Eu peço
que os senhores confirmem presença para a votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso da Supricel Logística parcialmente conhecido, com julgamento de mérito, provido em parte para excluir a recorrente da solidariedade, do polo passivo, à unanimidade. Julgamento encerrado, e com este julgamento nós encerramos, então, a pauta de hoje. Semana que vem o Dr. Douglas estará ausente. Eu já recebi aqui a substituição, a doutora Marina, que vai substituir o Dr. Douglas, né? E de modo que estou, então, encerrando a sessão. Sessão encerrada. Agradeço a todos pela presença, pela dedicação, pelo empenho e pelo comprometimento, e desejo a